Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um SP Talks e hoje com um convidado super especial que eu particularmente adoro e ele vai vir cheio de novidades aqui desse mundo de influencers, enfim, vocês vão gostar bastante. Bom, eu sou a Vanessa e hoje eu estou aqui com o meu parceiro de bancada, Bruno, Olá pessoal, tudo bem? e com o nosso convidado especial, Rafinha! Olá, pessoal! Tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo espaço. Que bom, a gente que agradece, porque a gente vai querer saber de tudo desse universo que eu acho que, claro, pra todo mundo aí desse lado é um bicho de 7 cabeças ainda, né, Rafa? Ainda. É um mercado aí que a gente vê que propagou muito, principalmente aqui, né, no nosso país. Mas a gente vê que tem muitas marcas, muitas pessoas que ainda não acertam muito bem, ou é estratégia, ou não escolhem direito, enfim. A gente vai conversar aqui de muitas coisas. Mas, pra gente começar antes, como começou a sua trajetória profissional, Rafa? Começou Olha, aí com influencer, não foi, né? Van, Como foi? olha só, eu posso dizer que assim, eu sempre fui uma pessoa muito motivada em relação a mim mesmo, ao meu crescimento e tudo mais. Então, por eu estar sempre ali buscando algumas alternativas de trabalho, tentar sair ali Da bolha, da né? bolha de onde eu estava, porque eu vim de uma família muito pobre, muito simples, sem muita instrução. Então, tipo, eu não tinha como ter referência deles. Então, Sim. eu tive que sair da bolha. Então, eu tive que buscar muita informação, buscar muita informação. E isso foi me conectando a tendências daquele momento, né? E eu queria muito tentar empreender, muito novo. 16, Sim. 17 anos eu já queria começar a tentar empreender. Então eu iniciei meu primeiro negócio com uma doceria na frente da escola. Só que já existia outra legal. doceria na frente da escola. Só que eu queria ter um negócio e a oportunidade que eu tinha era de ter essa doceria. Então eu tentei descobrir qual seria o diferencial. Não era o preço, né? Porque ali, tipo assim, alguns produtos. E aí eu comecei a descobrir que eu tinha um talento pessoal, né, na comunicação, no relacionamento com as pessoas, que me colocava à frente, que me colocava em vantagem em É o relação seu ao concorrente. meu concorrente. Sim. E aí eu comecei a trabalhar isso. Aí eu comecei a trabalhar, me olhar internamente, a trabalhar isso. E assim, foi um sucesso muito novo, eu Que com a legal. doceriazinha, as coisinhas funcionando. E aí eu fui avançando, Sim. fui avançando. E aí, quando você resolveu entrar pra parte da comunicação, esse universo? Como eu disse, eu descobri que eu tinha esse talento, né? Nesse momento da minha vida, que foi uns 16 anos mais ou menos. E aí eu quis dar um salto maior. Foi Legal. aí que eu abri uma construtora junto com outro sócio, né? Foi uma loucura, porque tava no meio dessa onda do marketing digital. Muito se falava sobre marketing digital, só que pouco se sabia, porque meio que as coisas estavam acontecendo ainda, tava naquele processo da revolução digital. Todo mundo tentando acertar. Todo mundo tentando acertar. E Que ano que era, mais ou menos? Que ano que era? Cara, era mais ou menos 2012, entendeu? Foi o ano que acho que marcou pra todo mundo, né? 2012. Porque há um tempo Instagram. antes, um tempo atrás, as pessoas estavam meio que já sabendo, meio que prevendo essa tendência, tanto é que tava se falando muito de se fazer curso de informática para essa nova onda que viria, entende? Então, tem que saber mexer no computador, tem que saber navegar na internet e tudo mais. E aí eu já tava um pouquinho à frente, né? Então, tipo, eu já tinha estudado bastante sobre isso, pesquisei muito artigo, busquei muita referência e muita comunicação com pessoas mais velhas, para entender onde era a vulnerabilidade do negócio dela, onde ela acertava, onde ela errava no negócio habitual. E aí eu tentava pegar tudo isso, entendeu? Eu coletava todas essas informações e meio que comecei a entender ali como trabalhar na internet, utilizando esse meu poder de persuasão, de comunicação, essas habilidades que eu tenho de me aproximar das pessoas aqui, ó, no físico, no tete a tete, de criar uma conexão com ela. Será que eu conseguiria levar isso pra internet de hoje? Será que eu conseguiria criar essa conexão também de forma online? Será que é possível? Aí eu fui treinando. Mas o texto, a linguagem. Aí, pum, fui observando algumas coisas. Não, a abordagem não pode começar assim. Mas a imagem também é uma expressão, preciso me comunicar através das imagens que eu vou usar. Mas a cor, meu Deus do céu. E assim eu fui abrindo esse leque. Então, a construtora deu certo, no resumo. A construtora deu certo.
muito certo, só que eu não estava com boas sociedades, eu era um cara novo. Então, tipo assim, enquanto eu tava pensando assim, milhares de coisas pra fazer ela dar certo no ambiente digital, eu não tinha um bom sócio, enquanto as coisas estavam acontecendo do lado de cá, o dinheiro sumia, a gente não conseguia concluir as obras, mas essa empresa, quando eu saí dela, ela valia 20 milhões de reais. Nos primeiros 2 anos, a gente já tinha faturado 2 milhões de reais e a gente tinha um contrato com a Marinha do Rio de Janeiro. Olha! Muito doido, né? Sim. E aí eu fui aprimorando e melhorando mais isso, esse lance de criar conexões, né? Porque conexões, elas geram Muitas vezes receita, negócios também, geram né? negócios, entende? Porque, observa bem, hoje, a gente estava até conversando, né, sobre postagens no Instagram, às vezes a gente faz uma postagenzinha lá para mostrar alguma coisa do nosso dia a dia, alguma coisa que a gente consome, tomando um chá, tomando um suco, e as pessoas, elas demonstram interesse e acabam querendo consumir o mesmo produto que você indicou, porque elas acabam tendo ali uma conexão com você. Faça um teste. Pinte o seu cabelo, ou... eu tenho 170 seguidores no Instagram. Pinte o seu cabelo, faça alguma mudança, ou mostre utilizando, faça uma hidratação diferente. Você vai fazer essa hidrataçãozinha diferente, vai mostrar o produto, vai aparecer sua tia, sobrinha, prima. Onde você comprou? Que cor que é essa? E tal, vocês vão comprar também, tá caro e tal. Quando você perceber, você vendeu. Você vendeu para as pessoas que são mais próximas de você ali, entendeu? E que não deixa de ser um influenciador, porque o influenciador, ele influencia de uma certa forma. Não é só a base que ele tem, né? Entendeu? Não, é a forma como ele se comunica, né? Então, eu acho que a chave de toda essa minha trajetória nesse mercado artístico, mercado de influenciadores, eu acho que sempre foi a comunicação, sabe? Eu nunca fui um cara tão... eu não nasci um cara extremamente habilidoso, mas a gente tem alguns adjetivos. E quando a gente começa a olhar para essas nossas qualidades e tentar potencializá-las, entendendo o mercado, eu acho que isso nos coloca à frente, nos coloca em vantagem, em né? vantagem. Sim. Entendeu? Sim. E é isso. E aí você saiu da construtora e você falou, agora eu vou me enfiar só nesse meio aí de influencers. Como que foi essa mudança? Saiu da construtora, qual foi o outro passo? A minha vida, ela sempre foi muito doida, porque eu sempre me aventurei muito. Sempre fui de me jogar, confiar em mim, confiar no meu potencial. Eu sempre acreditei assim, que se eu não sei, eu aprendo. Entendeu? Ela sabe. Se ela sabe, ela tem as mesmas capacidades que eu, ela tem as mesmas qualidades que eu. E acho que a gente consegue aprender, ou pelo menos tentar aprender. Então, quando uma coisa não dava certo pra mim, ou quando eu percebia que algo não estava certo, eu logo tentava migrar. Só que eu nunca fui um cara de tipo assim, hoje eu estou no mercado, por exemplo, eu conquistei todas essas habilidades, eu estudei o mercado digital e tudo mais, e agora eu decidi trabalhar um mercado, me frustrei com esse mercado e decidi agora trabalhar um mercado totalmente diferente. Não, eu gosto de carregar toda a minha bagagem, entendeu? E me enquadrar naquele novo mercado na qual eu pretendo atuar. Então, depois disso, eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis, né? Depois eu tomei um baita golpe, né? Eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis, né? E também vi vantagem em relação à comunicação. Então, vinham os clientes para olhar os imóveis e tudo mais. Quando eu tinha a oportunidade de atender, eu me entregava. E nessa, eu tive a chance de conseguir fazer uma venda. Então, foi a primeira e única venda. Sim. Mas foi a venda que abriu realmente as portas para que eu pudesse ter uma das maiores experiências da minha vida, que foi uma experiência de empírico, que foi as viagens. Então, eu precisava entender outras culturas, eu precisava entender o que acontece lá fora, eu precisava entender a forma de trabalho das outras pessoas, eu precisava viver algumas coisas fora de ler artigos. Eu precisava vivenciar aquilo, melhorar as minhas conexões.
E aí eu comecei a conhecer algumas pessoas do artístico, a onda dos influenciadores já existia bem mais forte lá fora, entendeu? Já existiam pessoas que trabalhavam no YouTube, já existiam as blogueiras que davam dicas de beleza, entende? Eu queria entender como que eram os bastidores da vida dessas pessoas e comecei a entender, comecei a ficar próximo, comecei a criar amizades com essas pessoas e quando eu percebi, eu já estava dando feedback sobre o trabalho delas. E até que eu me arrisquei mais e sugeri um projeto para uma influenciadora e esse projeto deu certo. Então eu criei mais confiança de que você estava no caminho certo. Eu estava no caminho certo, de criar isso aqui pode se multiplicar. Aí criamos uma agência de influenciadores, a primeira agência de influenciadores do mercado, viu, gente? Olha, que legal! Conte um pouquinho aí, como que foi isso? Aí eu me juntei com outros amigos, você conhece algum deles, me juntei com alguns amigos e a gente criou essa agência. A ideia dessa agência, a gente não tinha muita estrutura e o outro sócio, ele já veio do mercado de publicidade. E a gente já entendia que existe um bloqueio entre a linguagem da publicidade com o influenciador. Tipo assim, era muito distinto. O influenciador não entendia e também a questão da cobrança, das entregas, os prazos, essas coisas, dificilmente o influenciador respeitava. Porque não tinham profissionais qualificados, porque eram influencers que tinham que ser profissionais, entregar aquilo e rezar pra ele não fazer nenhuma ventura errada contra a marca ou contra ele mesmo, porque já tava amarrado um monte de coisa ali. Então assim, surgiu a demanda. Sim. A demanda surgiu antes da gente criar a agência de influenciadores. Então surgiu a demanda das marcas que já estavam entendendo que as blogueiras estavam trazendo um grande volume de audiência e que elas vendiam, mas assim, nem todas escreviam artigos ou nem todas faziam as resenhas na intenção de vender, só que eles já viram que vendia. Só que existia uma grande dificuldade na falta de profissionalização do lado dos influenciadores. Então, tipo assim, tava tudo ainda muito novo, não existia assessoria, era a influenciadora mesmo que atendia, male colocava um e-mailzinho na bio, não sabia como precificar o seu trabalho, porque não ganhava dinheiro. Fazendo uma referência, a gente atende uma empresa do mercado gamer também, que é um mercado que demorou um tempo, mas que os gamers em si também estão começando a se profissionalizar melhor agora também. Acho que os influenciadores começaram antes, os jogadores gostam de jogar. Você pede pra fazer alguma coisa, o cara nem se alimenta direito. Sim. Agora não, agora eles estão entendendo que é um trabalho ali, que eles conseguem ganhar dinheiro por ali também. E engraçado, né, que antigamente, o cara falava que tava jogando, era visto como um preguiçoso. Nossa, minha mãe arrancou meu videogame, se eu soubesse, tinha jogado. Meu irmão mesmo. Meu irmão já jogava, ele jogava já, tipo assim, monetizando as coisas, né? E nunca foi levado como um trabalho, nunca foi levado a sério, era o preguiçoso da família, era o cara que não queria nada com nada e tal. E aí ele pegou e parou. Mas hoje os gamers eles são muito respeitados. Tanto é que assim, eles representam uma fatia grande da economia, da grana que o mercado de influência movimenta. Porque é engraçado que quem vive mais nesse mundo, nesse universo, entende o que tem de investimento dentro desse universo. É claro que tem muitas pessoas agora olhando pra isso, mas realmente é um outro universo que trafega muito dinheiro ali, né? Muito investimento, e as marcas começaram a ficar realmente de olho, tem muitos patrocínios, né, em cima desses jogadores. Sim. E uma série de coisas, né? Mas aí fugindo um pouquinho dos gamers, né? Mas aí essa relação, você também foi orientando esses influenciadores para profissionalizar com quem estava ali embaixo do seu guarda-chuva? Como que foi isso? Sim, essa foi a parte mais difícil para mim. Porque assim como o influenciador ele cria uma conexão com o público, você precisa se aprofundar no influenciador. Porque uma coisa eu arrumar ali, colocar como eu posso dizer? Eu profissionalizar o trabalho dele. A primeira coisa que a gente fez, a primeira coisa que eu fiz foi parar de enxergar o influenciador somente como uma pessoa física. A gente começou a enxergar o influenciador como uma empresa. Então, ele precisava ter ali um atendimento mais profissional em relação às marcas.
mas eu não consigo entender, não sei precificar o meu trabalho. Então ele vai ter uma pessoa que vai precificar corretamente o trabalho dele, mas essa pessoa também, ela precisa entender como precificar. E assim, a gente não tinha profissionais qualificados na época, não existia muita, até porque até hoje, assim, hoje ainda dificilmente você encontra bons profissionais do mercado de marketing de E até de valores também ainda é uma coisa que não tem muito parâmetro, né? Assim, cada um cobra meio que o que quer, Sim. se baseou no preço do outro, que às vezes não tem nada a ver. Então e assim ainda vai, existia essa baguncinha. Então eu tive que tentar encontrar essas pessoas que abraçariam o projeto, mesmo sem entender muita coisa. E às vezes a gente eu trouxe pessoas do mercado de publicidade que entendiam um pouco de algumas coisas ali, e eu fui compartilhando um pouco do meu conhecimento com essas pessoas para elas me auxiliarem nisso. E aí depois, quando eu montei essa estrutura, eu foquei no influenciador. Então eu foquei no conteúdo dele, eu foquei na oratória do influenciador, eu foquei no mindset, na mentalidade, porque é muito difícil você ter um influenciador, principalmente naqueles tempos, que conseguisse trabalhar a sua mente muito bem, que soubesse lidar, porque hater sempre existiu, entendeu? Que soubesse lidar com a exposição de forma sadia. Não existiam muitos parâmetros também em relação aos tipos de comunicação, o que podia se comunicar, o que não podia se comunicar, o que era certo, o que era errado. Então os influenciadores de lá de trás quebraram muita cara, sofreram muito para que hoje os influenciadores tivessem mais facilidade no caminho, entendeu? E profissionalizasse, né, tudo isso, né? Porque, queira ou não, ele não se via como um profissional. Ele via alguém que queria o conteúdo dele e tudo, mas que se dane como ele vai vir atrás de mim ou não. Eu vou continuar tocando a minha vida, tocando o terror. Sim. E muitas vezes isso prejudicava, né? A gente viu muitas histórias de patrocínio sendo... Nossa, isso deve ser péssimo para o influenciador. Influenciadores perdendo sendo carreiras. Cancelado, perdendo patrocínio de grandes marcas, né? Por um movimento que ele fez ali na vida pessoal, né? Então, assim... É difícil você blindar pelo tamanho da exposição que você tem, né? Sim. Se você faz isso dentro de um universo corporativo, errei aqui, mas eu vou na outra empresa, conto uma coisinha aqui, mas eu vou ser contratado e vou continuar a minha vida. Entendeu? Né? O influenciador não, ele é cancelado, depende do que ele faz, aquilo marca e propaga por muitos anos, né? Sim. E assim, essa parte do cancelamento do influenciador é uma coisa que eu já tinha observado dentro desse meu storytelling de vivências e tal. Eu tentava trazer para o influenciador na qual eu ia fazer as consultorias, eu tentava achar, eu tentava encontrar no influenciador o máximo de autenticidade possível. Então eu tentava explorar, nessa construção do influenciador, normalmente o influenciador, quando surgia um outro, a gente tem uma referência, a gente tem ali a influenciadora tal referência. Os outros influenciadores que surgiam, eles tentavam se basear no que dava certo. Uhum. Só que era uma cópia 100%. Era Ctrl-C, Ctrl-V de todo mundo. E não existia autenticidade. E nisso, o que acontecia? As pessoas não conseguiam sustentar uma imagem por muito tempo e vinha o cancelamento. O cancelamento nada mais é do que uma frustração do público em acreditar que aquela pessoa seria aquilo que ela não é. Uhum. Entendeu? Ou de enxergar uma sombra, alguma coisa na pessoa na qual o público não compactua, só que ele saber que aquilo já existia desde sempre e ele foi enganado, o público realmente ele não perdoa, ele se sente frustrado, se sente enganado. Então eu já trabalhava isso desde sempre. Então eu tentava trabalhar em cima daquilo que o influenciador é. Você gosta de fazer o quê? O que você gosta de produzir? O que você tem autonomia para falar? Vamos entender aqui. Quais são os seus hobbies? Então eu tentava trabalhar isso. Mas você gosta de dançar? Por que a gente não trabalha isso aqui? Vai tentar inserir um pouquinho de dança. Você escreve bem? Não, quem escreve para mim, todos os meus textos, já aconteceu, viu? Ter blogueira que quem escrevia para ela não era ela. Era outra pessoa que escrevia para ela, uma redatora. E assim, ela mal revisava os textos. Entende? Falei, vamos colocar um pouquinho mais da sua autenticidade e vamos trabalhar as fotos, porque assim, se os textos não são seus e o que tem vendido muito, o que tem atraído muito público,
a sua imagem, por que a gente não trabalha um pouquinho isso no Instagram, não trabalha isso em vídeos, trabalha melhor a sua imagem? E vamos explorar um pouco o que você sente segura de falar, né? Para você conseguir se mostrar um pouquinho de uma forma mais autêntica. Eu falo sobre isso. Então vamos tentar migrar um pouquinho e você falar sobre isso, que é uma coisa na qual você tem autonomia de falar e você não vai precisar de uma pessoa ali influenciando o seu público, preparando os textos para você. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Todo mundo tem cobrado muito essa autenticidade, né? Porque as pessoas percebem que é algo montado, ou é algo planejado para vender, ou para, né? E a gente já tá meio desse outro lado assistindo e falando, isso aqui, né? Então é difícil hoje em dia surpreender, né? Como você vê isso? Porque vocês precisam se atualizar o tempo inteiro até pros conteúdos serem diferentes. Porque senão vai cair sempre naquela mesmice, a dancinha, todo mundo dançou. E agora? O que vai dançar, né? Então tem que ter isso, porque senão acaba caindo contra si mesmo, né, também, né? E o mercado, a tendência do mercado é se profissionalizar ainda mais. Então, os influenciadores, eles vão se profissionalizar ainda mais, porque assim, hoje, para você conseguir ter alcance, ter um bom alcance no seu conteúdo ele tem que ser bom. E o seu conteúdo ele tem que criar conexão, né? Tem que criar conexão com alguma das bolhas, ele tem que, para ele viralizar mesmo, entende? Para você conseguir construir um público. Então, é necessário que você tenha ali consistência, que você ofereça qualidade no conteúdo, que você, como eu posso dizer, que você trabalhe melhor, aprimore seus conhecimentos, aprimore a sua comunicação, que você esteja ali sempre com uma aparência boa. Então, a tendência é que os influenciadores eles se profissionalizem ainda mais, entendam a importância das estruturas, entendam a importância de ter um jurídico por trás, entendam a importância de se ter uma assessoria de imprensa. Um psicólogo, muitas vezes, né? Entende? Eu acompanho alguns, assim, você vê que tem fases e épocas que eles precisam realmente sair desse cenário e falar, pessoal, desculpa, vou parar por um tempo, eu preciso, eu necessito, porque é um ser humano ali, né? Por trás, produzindo conteúdo com as suas fragilidades, com as suas angústias, frustrações, e ainda tem essa questão da exposição, né, de pessoas que vão contra ali ele, né? Então não é todo mundo que está preparado para uma rejeição, para uma opinião contrária, ou para uma pontuação que vá machucar ali aquela pessoa, né? Então é difícil, então é por isso que eu falo até da importância de um preparo junto a um psicólogo, um terapeuta ali o tempo inteiro, né? Então, tipo assim, eles estão começando a entender, já era pra... Assim, tem alguns que já têm essa estrutura, já entendem a importância de se ter um jurídico, de se ter uma assessoria de imprensa, de ter esse suporte psicológico no seu dia a dia, também de ter ali um compromisso em relação à sua saúde, entende? Então, tipo, às vezes dependendo do nível de audiência, de exposição que aquele influenciador tem, do nível das entregas dele, que não disse, o influenciador às vezes ele chega num patamar que ele não pode regredir em relação à sua qualidade. Ele precisa, ele conquistou aquele público ali e ele precisa continuar entregando aquilo naquela qualidade, naquele padrão, até mesmo por conta das marcas que se associaram a ele, precisa manter aquela linha que ele construiu. E por muitas vezes não é fácil nem manter a própria saúde. Então às vezes o influenciador ele sai atropelando tudo, passando madrugadas gravando, não se alimenta bem e às vezes não tem nem o feeling, come um lanchinho ali e tal. Só que quando a gente entende que o influenciador é uma empresa que ele nutre um organismo, né? Várias outras pessoas ali, tem vários outros profissionais que dependem dele profissionalmente. Sim. E se o influenciador ficar ruim um dia, 2 dias, uma semana, o prejuízo é grande para marcas, o prejuízo é grande pro rapaz que é freelancer, que tá aqui todos os dias gravando com ela e tudo mais. A gente entende que é importante ter alguém ali também cuidando, orientando, sugerindo, cobrando alimentação e tudo mais. Então, esse suporte para o influenciador, ele é importante. Então a tendência para daqui para frente é que o influenciador entenda mais isso
E antes mesmo dele avançar muito em relação aos compromissos, em relação à sua audiência, ele já vai começar a entender que é necessário essa estrutura básica para começar a fazer. Pra começar. Quando a gente fala, por exemplo, do mercado de fora, assim, quando a gente vê, por exemplo, Estados Unidos, Europa, ou mesmo a China, lá que tem bastante coisa, eles estão bem à frente nesse nível de profissionalismo? Você acompanha isso? Ó, é assim, na China, por exemplo, eles têm focado bastante, muito mais no mercado da beleza, né? Então eles focam muito no mercado da beleza, também no mercado de eletrônicos. A China, ela está bastante à frente nessa questão tecnológica, então eles trazem muita qualidade nos seus conteúdos, na testagem dos produtos, e que na China eles criaram, não vou saber, mas são vários influenciadores que fazem lives de e-commerce muito rápido. Entende? Então, tipo, a China ela tá muito à frente nessa questão do e-commerce, da conversão, de utilizar o marketing de influência para a conversão. Ela entende, por exemplo, aspectos. Que aspectos vendem? Há aspectos pele assim, iluminação assim, cabelo assim. Então ela já entrega tudo isso no mínimo de tempo possível. E ela consegue fazer a entrega e isso converter. Entende? Na questão de criar conexão com o público, o brasileiro, ele tá à frente. O brasileiro, ele consegue criar boas histórias. O brasileiro, ele tem assim, ó, ele tá muito à frente uma criatividade. Nossa, demais. Gente, nossa, brasileiro tem uma criatividade muito boa. Você fala da China, vocês chegaram a ver também acho que é uma influencer que faturou não sei quantos milhões, que ela só abriu o produto, fazia assim, sim. Quer dizer, eu acho que, como você falou, eles vendem, porque vende bem, mas, por exemplo, ali não tem muito storytelling, que é o que você tá falando do brasileiro. Entendeu? O jeito que o brasileiro conta a história, talvez. São formatos distintos, entendeu? O influenciador brasileiro, ele costuma trazer mais o público pra perto, porque ele gosta dessa coisa também da fama, ele gosta dessa coisa de ser reconhecido, entende? Então o influenciador brasileiro, ele acaba entregando muito mais, né? Ele entrega até exageradamente muitos aspectos da sua vida por essa questão dos likes, sabe? Da audiência. Da conexão com o público. E aí, nesse intervalo, por exemplo, mostrando dentro do storytelling dele, ele encontra um espaço para fazer a sua conversão. Então, ele constrói primeiro um storytelling e depois ele traz ali no seu storytelling a sua publicidade, a conversão, entende? Então, acho que a forma de cada um trabalhar, a cultura, ela influencia muito. Então, a China tem essa coisa mais prática, mas como eu disse, ela está muito à frente na questão tecnológica. O brasileiro, essa coisa mais coração, tenta mostrar mais essa aproximação com o público, ele se dedica mais em mostrar a qualidade do produto, como o produto fica nele, e a experiência, um 360 pro produto. A emoção, ele passa a emoção de tudo aquilo, né? Isso. Ele encanta para depois vender. Isso. Eu não tenho acompanhado muitas publicidades atualmente, né? Dos influenciadores americanos, mas... Porque a China, né, ela saiu muito à frente disso, né? Eles ganharam uma velocidade nesse universo aí que eu acho que desbancou muita gente, né? Mas o Brasil ainda também não deixa a desejar, porque aqui realmente ainda é muito forte isso. E você vê, Rafa, com a sua experiência, tudo, né, que você já viveu, você vê que isso vai continuar? Como você vê essa questão da inteligência artificial se passando por influencers? Porque assim, eu particularmente, se eu percebo que por mais que seja algo muito natural, eu acho que ainda tem uma questão humana, né? Que a gente percebe a emoção, na verdade, né? Que talvez um robô, por mais aprimorado que ele seja, ele talvez não vá passar essa sensibilidade que a gente sente. Mas podemos chegar nessa tecnologia que uma hora você vai sentir. E aí eu queria ver a sua opinião, porque me chamou a atenção, porque eu falei, nossa, vai acabar com o mercado ou não, ou vai virar uma soma, né? O que vai ser feito disso, o que você enxerga, o que tem
falado nos bastidores sobre esse assunto de inteligência artificial nesse meio dos influenciadores? Então, assim, sempre existiram já, como eu disse, lá da blogueira de lá de trás, que utilizava recursos para redigir os textos dela, expor ali a opinião como se fosse dela. Então, assim, alguns influenciadores sempre já se utilizaram de recursos de inteligência artificial. Então, enquanto isso ainda não era uma coisa tão explícita, alguns influenciadores saíram na vantagem, entende? Só que hoje, como essa ferramenta ela se tornou explícita, ela se tornou mais acessível, a gente tem a impressão que isso vai engolir a autenticidade das coisas, que isso vai se tornar... Tirar o espaço, né, daquele influencer, isso, né? Isso vai tirar o espaço. Você sentiu que as pessoas se sentiram um pouco ameaçadas com isso ou não? Ele vai acabar, eu senti assim, muitos influenciadores que já utilizavam, porque os influenciadores eles dependem de muitas tecnologias, por exemplo, para foto, eles usam tipo muitas plataformas de edição que já utilizavam inteligência artificial, muitas blogueiras na hora de editar ali o corpo, elas utilizavam também algumas ferramentas que traziam esse plus. O que vai acontecer é o efeito reverso. As pessoas elas estão começando a reconhecer o que é inteligência artificial, elas estão começando a perceber a diferença do que é produzido por uma inteligência artificial e o que é algo realmente produzido pela mente do influenciador. Quais são, por conhecer o influenciador, ela sabe quais são os bordões, quais são os gatilhos. As pessoas elas estão mais observadoras em relação às comunicações, elas estão mais observadoras em relação a esse contato, essa coisa mais humana, né? E isso já vinha acontecendo em relação, por exemplo, às publicidades. Então, hoje você tá passando ali um vídeo na rolagem do TikTok. Passei um vídeo, eu paro para assistir. Passei um vídeo, eu paro para assistir. Passou um vídeo, se eu vi características de uma publicidade, eu já não assisto. O influenciador já não assiste. Então a qualidade da câmera, a qualidade da imagem, a qualidade da cor, ou é um ator profissional, ou sabe? Então, tipo, o influenciador, a pessoa que está consumindo aquilo que tá vendo aqui, ela não assiste, que foi um grande desafio para as marcas. Por isso que ela começou a procurar influenciadores autênticos, influenciadores com conteúdos autênticos, influenciadores com, como posso dizer? É isso, influenciadores com essência, que a gente uma comunidade. A gente precisa se identificar, né? Teve uma vez que a gente gravou com um influenciador aqui, que ele fazia meio que churrasco, só que de uma forma meio chucro, assim. O jeito de falar errado dele, o jeito de o paninho sujo nas costas pra fazer churrasco, era o que chamava a atenção. O jeito que ele filmava também, por exemplo, vou deixar aqui o celular, etc. Coisas que talvez, por exemplo, lógico, com a ajuda da inteligência artificial, você acaba quebrando isso. Então você acaba o quê? Não se identificando. Acho que o ser humano ainda gera esse poder de identificação. Por mais que esteja falando errado ou... Sim, você se identifica, né, com aquela pessoa, né? É isso. E se você observar, a tendência ela vai para onde? De um lado, a gente tem inteligência artificial que consegue transformar um texto péssimo em um texto excelente, que consegue assim desmembrar pensamentos, que consegue transformar ou recriar imagens, recriar situações, agindo perfeitamente de um lado. E por outro lado, se você observar, o TikTok ele trouxe a possibilidade de muitas pessoas que não são padrão aparecerem e construírem públicos. Então, por exemplo, o Tiringa ele foi um viral absurdo por conta do jeitão chucro dele, entendeu? Hoje muitas pessoas elas tipo assim não perdem um videozinho da história do dia a dia do vovô Anésio. Verdade. Entendeu? Sim. Por quê? Porque é uma coisa autêntica. Tô no dia a dia ali, ó. O chão tá sujo, rolou uma briga, ele tá falando a verdade, o que tá no coração e tal. Então pessoas também fora do padrão, expondo seus corpos normais, entende? Mostrando ali
passando, vou cuidar da minha pele, ó, vou ensinar uma receitinha aqui, que funciona pra mim, gente. É limão com açúcar e tal, esfolia aqui assim e tal, e a pessoa vai acompanhar junto com ela ali aquilo. Então a tendência é que siga pra esse rumo, entende? A partir do momento que começa a profissionalizar demais, que a marca começa a interferir nesse roteiro, que a assessoria começa a interferir demais nesse roteiro, isso vai se perdendo. A visibilidade, a tendência da visibilidade cai, o alcance cai, porque as pessoas começam a perder a conexão. Exato. Entende? Aquelas pegadinhas que os caras fazem, que, pô, pegadinha na rua, pô, meu, pô, que legal, tal, pô, muito bacana, tal. Mas a partir do momento que eles percebem que aquilo já foi manipulado, que aquilo foi combinado, ele começa a se desconectar, graça. entende? Então, a tendência desse mercado com a inteligência artificial é que as pessoas consigam distinguir melhor, entendeu? O que é autêntico e o que foi realmente elaborado, criado, desenvolvido por uma inteligência Posso fazer uma pergunta? Tem influenciadores que ele tem uma data de validade? Vou fazer uma pergunta. Quando você pega e fala assim, de pegadinhas ou, por exemplo, de alguns personagens que às vezes brincam, até mesmo interna na família. Depois que o cara começa a ganhar dinheiro, aquilo lá tem que entender de onde vem aquele dinheiro. Então, na teoria, você vai entender que, pelo menos a família, sabe, entende de onde tá vindo aquele dinheiro. E continua-se aquilo. Eu não sei, pra mim, não sei se eu vejo isso... Existe esse prazo de validade pra influenciadores? Porque depois de um tempo, você entende que, por exemplo, se eu faço sempre brincadeira com a Vanessa não sabe e tô postando, depois que ela sabe, porque eu tô aparecendo com um cara ficando rico, vamos continuar, mas... Você entende a pergunta? Existe prazo de validade para alguns certos tipos de conteúdo em influenciadores? Existe. Principalmente se a gente considerar essa questão de que o que segura aquele público ali, o que aquele público gosta de consumir, o dia a dia, um casal, por exemplo. Um casal que trola um outro. Pô, as trollagens são legais, vou acompanhar, consumo, começo a entender, cada um conhecer melhor, cada um e tal, me conecto com os dois. Só que aquele conteúdo eu já percebi que, pô, não tem como. Pô, já gravaram mais de 10 mil vídeos e ainda a fulana acredita ainda que o cara tá, tipo assim, não é uma trollagem. Sim. É impossível, entendeu? Tá tentando me fazer de besta. Então, meio que esses tipos de conteúdo que ficam aqui numa... Fechado. Engessado, né? Não sai daquilo, né? Que não trazem outras ideias de roteiro, não trazem novos personagens. Porque eles precisam depois evoluir, precisa mudar, né? Porque senão, de fato, a gente acaba perdendo um pouco a audiência. E tem a questão do algoritmo também, porque se não é uma tendência dentro da plataforma, ela começa também a não distribuir aquilo, entende? Então, tipo, aquilo não chega nem no público que consome. Então é muito importante você estar a palavra correta. Atualizando, né, também, né? Entendendo ali, acompanhando, né, toda a sua audiência, o que tá caindo ou não, e tentando acertar ali, né? É isso, ficar atento às tendências, entende? Tendências de linguagem. Não é legal mais falar sobre isso, não é legal falar com essa linguagem ou abordar tal tema. É legal a gente estar antenado, porque como a gente mesmo sabe, se eu trouxer aqui um tema que é um tema black no TikTok, se eu trazer, por exemplo, algumas palavras que eu sei que o algoritmo automaticamente restringe, esse vídeo não vai alcançar o público que a gente espera que alcance, porque o algoritmo ele vai barrar. Sim. Entende? Então as pessoas elas têm que se atentar ao algoritmo, elas têm que se atentar ao público, entende? Meu conteúdo já bateu aqui no teto, preciso trazer alguma coisa nova, preciso trazer algumas ideias, preciso expandir, preciso sair da caixinha, porque senão não tem mais pra onde crescer, entende? Não, total. E hoje você trabalha com influenciadores fixos? Como que funciona assim o seu trabalho no dia a dia? Então, quando a gente desfez a sociedade da agência,
alguns influenciadores eles queriam continuar, queriam que eu continuasse fazendo o trabalho de acompanhamento com eles e tudo mais. Só que é muito complicado, né? Porque você tem que fazer um trabalho de assessoria, fazer um trabalho de empresariamento, e o influenciador ele acaba ficando muito carente, dependente de você, Muito. sabe? Então, tipo assim, a gente não consegue, às vezes, por ser uma empresa pequena, às vezes dar aquele apoio psicológico, tendo ali uma profissional para acompanhar o influenciador no dia a dia. Então, às vezes a gente acaba sendo o psicólogo daquele influenciador. A gente acaba recebendo ali as frustrações dele, tem que ter uma resposta na ponta da língua ali para ele. E às vezes o influenciador tá com fome, você tem que correr atrás de um lanche para ele, numa parceria. Então, é meio que eu não conseguia dar essa atenção. Então, eu orientei esses influenciadores a irem para agências na qual eu confiava. E então tem alguns influenciadores que são empresariados meus. E hoje eu tento trabalhar de uma forma macro. Então, hoje eu tenho um cliente na qual eu preciso conectá-lo com alguns influenciadores. Então eu crio experiências que vão fazer com que o influenciador entenda o que é aquela empresa. Então eu vou tentando aproximar, criando conexões através de eventos e tudo mais. E de uma forma na qual não preciso entrar muito no conteúdo dele. Então hoje, por exemplo, quando eu escolho um influenciador, antes eu entrava muito no influenciador, antes eu entrava muito na construção dele como influenciador. Eu entrava na questão da construção de linguagem. Nossa, deve ser cansativo, porque não é um influenciador, são vários. É né? muito complexo. Então hoje, o influenciador, o meu trabalho e o trabalho de alguns assessores que trabalham comigo é de conectar esse influenciador a marcas ou trazer projetos que condizem ali que se conectam, que se sincam com ele, entendeu? Mas ele hoje é responsável pelo conteúdo dele, pela frequência dele, pelas entregas, entende? Sim. Então hoje eu já não entro muito mais nessa parte da construção desse mindset, de trabalhar ali o 360 do influenciador. Então hoje eu já trabalho mais ali nos bastidores mesmo, criando essas conexões. Mas, né, se precisar... Às vezes acaba surgindo, Às né? vezes acaba você encontra uma oportunidade ali que precisa ser ajustada. E Rafa, e desse meio todo aí, tem alguma história engraçada, alguma coisa de bastidor que você fala, meu Deus, já aconteceu um fato assim com um influenciador, ele não apareceu, a equipe tava toda lá, ou não postou. Teve alguma história que você pode, claro, compartilhar com a gente antes de mais nada? Nossa, gente, já vivi tanta coisa. Mas tem alguma assim que você fala assim, nossa, essa daqui... Ó, cara, já teve vários momentos e várias situações onde eu fui focado em trabalhar, por exemplo, um projeto em Barretos, vai ter uma influenciadora tal, a gente vai gravar isso pra marca, a gente vai fazer isso. Rafa, vai lá, toca, e é isso, a influenciadora já tá lá. E você vê ali o influenciador, ou você vê ali o artista, né, a imagem dele, quando você chega, já aconteceu de chegar, e assim, procurar em todo canto e não reconhecer o influenciador, a pessoa na qual eu fui destinado a trabalhar. Meu Deus, procura. Não, mas assim, de não reconhecer, de ser totalmente diferente, assim, desmontado, altura. Então, tipo assim, já aconteceu de, ter uma pessoa, uma senhora ali arrumadinha e tal, eu focar na pessoa, dando planejamento pra pessoa, e o artista sentado ali esperando eu passar o briefing dele. E eu conversando ali com a amiga da amiga, então você vai fazer isso, você vai focar nisso, linguagem tal, achando que a pessoa ali, que ela era influenciadora. Entende? Sim. Então, tipo... É porque é engraçado, né? Tem muito isso nessas questões dos filtros. As pessoas estão cada vez mais utilizando, que eu acho engraçado, acho válido tudo ali, mas eu acho que também é um caminho meio perigoso, né? Porque aí a pessoa começa a se ver daquela maneira, ela não consegue mais não utilizar nenhum filtro, e aí você encontra a pessoa na vida real, você não reconhece. E a pessoa na sua frente, né? É isso. E outros tipos de construção também, por exemplo, tem influenciadores, tem artistas que, por exemplo, às vezes eles vendem que são veganos, vendem que são vegetarianos. Meu Deus! Entende?
Mas na realidade não é aquilo. Então aí às vezes a gente vai, vamos receber um influenciador tal. A gente vai naquilo que. Mas eu Foi parei de fazer grifado, isso. é. Mas eu parei de fazer isso. Eu falo, pô, a fulana de tal, ela é vegana, isso e tal. Chega lá, a gente monta um cardápio todo vegano pra pessoa, e aí a pessoa me pede um hambúrguer. Entendeu? Ela pede, não tem como pedir um Mac. Sou Não vegano, come mas como nada. peixe. Não come nada ali, entendeu? Então já aconteceu muito comigo. Já aconteceu também situações engraçadas de, pô, um casalzaço na internet ali, ó, casal, a fulana e o fulano. Pô, bora gravar e tal, a gente vai gravar um conteúdo deles. E quando chegam os influenciadores, eram 2 casais. Que na verdade, aquele casal não era um casal. Gente, que era tudo... E cada um chega com o seu verdadeiro esposo, com Nossa. sua verdadeira namorada. Já aconteceu. E também casais que não são assumidos publicamente. Então, por exemplo, se eles aparecem na internet como amigos, mas na verdade são casais. Ou pessoas que se posicionam muito como heterossexual, mas nos bastidores tem um namorado, né? Nossa, tem cada história, gente. Que eu fico sabendo de algumas, eu falo, meu Deus, como é possível, né? Cara, Eu mas já é soube horrível. até assim, não, né, de passar por situações assim, mas de casais que tiveram que pensar em ter filhos pra começar a melhorar o engajamento e mudar os conteúdos. Sim. Pra menina virar mãe, pra começar a receber os produtos e continuar tendo engajamento. Eu falei, Sim. uau! Eu falei, meu Deus! Cara, é o que eu falo, é uma imersão assim muito absurda. O influenciador ele tem que às vezes também Tomar tentar separar as cuidado. coisas. Tomar muito Meu cuidado. Deus, ter um filho pra ganhar engajamento, eu achei assim, eu falei, nossa, onde as pessoas vão em busca, né, dessa fama ou dessa audiência, né, pra não acabar, né, o momento dele ali, né, que é a Isso é questão do prazo de validade que a gente falou. Pra não acabar aquele prazo ali, né? Então, é engraçado, existe Isso muito isso. me assustou muito, assim. Me assustou muito. Porque você vê que não é um mundo ali tão exato com o que é a vida real, né? E também às vezes você vai trabalhar com um mega influenciador e você se brifa todo. Mas quando chega lá é totalmente diferente e meio que você fica de mãos atadas em relação ao que você realmente queria fazer. Porque se eu tivesse melhor brifado, se eu conhecesse melhor, sabe, porque às vezes você quer fazer uma entrega muito bacana, então você estuda ali o comportamento, você estuda o que você pode explorar, o que você não pode explorar, e aí depois vem um influenciador cheio de limitações. E já aconteceu também de influenciadores, tem influenciadores que são muito sistemáticos. Normalmente, o influenciador que, assim, eu já trabalhei com influenciadores muito grandes que são muito simples. São muito simples. Bora fazer. Um café, um suco, uma água, bora. Tá. E toca. E já influenciadores muito pequenos, porque são amigos da fulana de tal, que assim, meteu uma marra. Eu já tive muita dificuldade de trabalhar, por exemplo, com uma influenciadora que ela se recusou em gravar, por exemplo, em um ângulo que ela não queria. E a gente teve que modificar, por exemplo, toda a luz, toda a estrutura, porque ela não queria que gravasse de tal ângulo. E pensa assim, a pessoa fotografando, o profissional ali filmando, ela levantava para olhar o vídeo, se não tivesse do jeito que ela queria, tinha que recomeçar tudo de novo. E a gente ali passando horas e horas e horas. Então assim, ó, não é fácil. Entende? Tem que ter estômago, Não, né? é fácil, tem que ter Muito omeprazol. estômago, tem que ter estômago. E é uma dificuldade que as marcas encontram, de conseguir, né, ter essa conexão do influenciador, de tentar trazer a ideia dela, né, junto ali com a persona, tentar Sim. conectar a ideia dela com a persona do influenciador. Então existe, é para isso que a Uma gente barreira ali. existe né? uma barreira. E aí você vê ainda muito essa dificuldade, por exemplo, das marcas saberem brifar, se olhar um briefing e falar, meu Deus, mas o que essa marca quer com esse briefing? Meu Deus, ela não vai tirar isso desse influenciador. Você ainda vê, porque a gente sente um pouco isso, né? Que não tem um entendimento, ou o briefing, né? Normalmente vem de uma forma errada. Sim. Então, é o que eu tava falando sobre aquele lance da autenticidade. E as marcas, chegou o TikTok. O TikTok oferece uma audiência absurda. As marcas, elas tentando entrar no TikTok, que é uma plataforma de vídeos curtos,
né? Trazendo o mesmo formato de publicidade lá de trás, não vai funcionar, é óbvio que não vai funcionar, entende? Então, às vezes, algumas marcas, elas tentam trazer os métodos convencionais, elas vêm com modus operantes. Eu acho que pode ser que às vezes nem entende direito essa dinâmica de TikTok, porque assim, TikTok a gente fala que é um caso porque é uma ferramenta e aí tem uma maneira de trabalhar em cima dela, mas eu acho que falta esse entendimento também de saber como trabalhar com essa ferramenta. E aí ele transporta isso para um briefing que ele vai querer que... Às vezes a marca dele nem tem que estar no TikTok, né? Mas ele quer estar porque tá todo mundo ali, mas tá todo mundo ali, mas você vai saber fazer o que todo mundo de repente tá ali querendo ver, tá? Geralmente adapta a campanha, né? Fez uma campanha pra TV, daí que adaptar pra... TikTok, e é uma outra linguagem, é um outro formato, né? Uma outra audiência e as pessoas demoraram pra ter esse entendimento. Mas aí eu queria até saber se hoje em dia ainda existe essa falha desse briefing, né, tão engessado, aquela coisa que fala, não, isso aqui não vai funcionar aqui. Ainda né? existe. Né? As marcas hoje, elas já começam errando, muitas marcas hoje elas já erram na escolha do influenciador. Então, assim, às vezes ela já tem ali o projeto dela, a ação desenhada. E aí ela escolhe o influenciador e às vezes acaba rolando como chama? Uma briga de braço, como que fala isso? É, uma briga de braço mesmo. Uma briga de braço, porque assim, ela tenta impor uma comunicação, uma linguagem, um texto pro influenciador, ela tenta impor, às vezes, o influenciador vai ter que vestir isso, o influenciador vai ter que falar de tal forma, ou ele não vai falar isso, ele não vai falar com gíria, é pra ele falar assim, assim, assado. E o influenciador, por muitas vezes, ele se recusa porque ele quer manter a autenticidade, ele quer manter ali a verdade com o público. Então aí, às vezes, a gente sente que não foi uma coisa sincada, sabe? A gente vê que foi uma coisa goela abaixo, foi enfiada goela abaixo. Então, hoje, o meu trabalho é justamente esse, é entender, mas assim, eu tento entrar muito também no planejamento, no brainstorm da marca, tento entender o que ela quer, qual o target dela, ela quer o quê? Ela quer posicionar a marca, ela quer conversão, tá. E aí a gente vai construindo isso juntos, entendeu? Sim. Então, você quer trabalhar conversão? Eu tenho, pra ideia que você tem, eu tenho esse influenciador, eu tenho esse influenciador, eu tenho esse influenciador. Existe um erro muito grande, muito comum da marca de achar que porque está viral no TikTok ou porque esse influenciador Em evidência, em alta, ele vai trazer milhões de vendas, entende? Não é bem assim, entendeu? E às vezes investe um caminhão de dinheiro para não ter o resultado. E se ele pegasse micro-influenciadores ou anos, acaba, né, pulverizando mais. O que eu sempre ouvi foi que pra você contratar vários micro-influenciadores, dá o quê? Dá trabalho. Por isso que às vezes, por exemplo, vamos botar nesse aqui, ponto, resolve. Entendeu? Entendeu? Mas assim, é necessário analisar os dados, é necessário a gente entender o que temos na mesa. Vamos lá, a gente quer o quê? A gente quer vendas. Então vamos entender quanto nós temos de verba, qual é o público-alvo desse influenciador, entende? Esse influenciador, qual é o histórico dele, qual a relação dele com vendas? Esse é um influenciador que converte, entende? Então não tem por que eu ter um influenciador que não converte simplesmente por achar que eu tenho uma ideia, um projeto, um texto matador que eu vou colocar ali no Instagram daquele influenciador e vai vender. Porque eu tenho uma cópia aqui que se ele fizer certinho, vai vender. Entende? Não é bem assim. Não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Tem muitas marcas que acham que é assim, que ela já quer entregar a copy pronta e o influenciador tem que seguir aquela copy. Mas tem muitos influenciadores hoje em dia que não aceita seguir a copy do anunciante, né? Sim. Ele fala assim, não, me manda o conteúdo, eu transformo aqui e te devolvo, né? Justamente pra não atrapalhar o feed que são os dele. famosos creators, né? Que exato. surgiram e esses caras saíram muito à frente, né? Exato. Porque você vê que eles produziam mesmo, né? Eles faziam aquilo ali, algo muito profissional. Ele cria algo dentro do nicho dele, na linguagem dele, específico para aquele projeto da marca. Exato. Entendeu? Então, esse é um tipo de publicidade, é um tipo de ação que funciona.
entendeu? Quando eu realmente consigo ter uma fusão entre aquilo que eu preciso transmitir, né? E ali me conectar com o comunicador, que é o influenciador, entende? Então... É muito interessante, né? Mas a gente vê a Virgínia aí, né? Que é onde ela toca, vira ouro. Gente, resultados, assim, de minutos, de horas que acaba deixando qualquer marca muito feliz, né? Mas não são todos que são assim, onde encosta e reluz Exato. ouro, né? Não são todos. E também, às vezes, dependendo do... Porque assim, para você fazer uma divulgação hoje no perfil da Virgínia, você vai pagar um valor ali tabelado, né? E um valor que é alto. E aí, tipo, às vezes a pessoa pega e... Enfim, ela já estima ali quantos produtos ou quanto de venda eu vou ter para conseguir né, pagar aquela publicidade. E muitas vezes não acontece, entende? Mesmo com um influenciador gigantesco. Muitas vezes não acontece. Então, porque eu acho que tem muito essa questão da aposta, né? Tem que ser uma aposta muito em conjunto, tudo muito bem estruturado, amarrado, para que aquela campanha sair realmente tenha um resultado tão agressivo como ela consegue ter em algumas frentes aí que ela coloca a mão. Porque assim, é o que a gente estava falando sobre inteligência artificial. Não tem como a gente ser 100% preciso quando a gente se trata de humanos, de pessoas vivas, pessoas que mudam constantemente, pessoas que ontem acreditavam nisso, hoje já acreditam em outra coisa, sabe? Existe também a questão da polaridade, né? Hoje a gente tem pessoas que gostam disso, temos pessoas que não gostam. Hoje a gente tem pessoas que apoiam uma bandeira política, outras pessoas que não apoiam. Então não tem como eu trazer uma comunicação e agradar a todos. A todos. É muito difícil. Entendeu? Né? É praticamente impossível. É impossível. E eu acho que nem tem que agradar a todos, né? Porque os que a gente não agrada são os que vão movimentar as coisas boas que eu falo. Esses haters, essas coisas, eu vejo sempre como um positivo. Porque se tem gente incomodada, é porque eu tô no caminho certo. Não é verdade? Então, assim, estão falando mal, estão falando o cabelo é assim, o corpo é assim, falou uma palavra errada, não importa. Somos seres humanos e eu adoro. Fale bem ou fale mal. Porque exato, a gente tem que ter muito isso, mas é engraçado porque realmente não tem esse preparo do outro lado, né? Não é todo mundo que tá preparado, né? Mas é legal falar com você desse universo. Eu acho que tem muitos assuntos que a gente poderia aqui ficar a tarde inteira falando. Mas eu acho que pra gente finalizar, assim, Rafa, com chave de ouro o nosso bate-papo, o que você poderia dar de dica pra quem tá começando como influencer ou que quer fazer carreira com isso? Porque hoje a gente já pode falar que dá pra fazer carreira sendo influencer, né? Que dica que você dá? O início, olha por aqui, começa por ali, se relaciona com pessoas, né? O que você poderia falar de mais valioso para essa pessoa? E não são só jovens, né? Porque hoje em dia qualquer idade vira influencer, né? Então o que você poderia dar de dica para essa pessoa que quer virar influencer hoje? Vamos lá. Eu poderia trazer a dica genérica, né? Como eu já participei do crescimento de muitos influenciadores, se a gente precisa... Existe meio que uma receitinha de bolo, né? Que assim, você precisa ter isso, precisa ter isso, precisa ter isso, precisa ter isso. Só que assim, nessa trajetória toda, eu acabei criando muitos babacas, viu? Então, o fator principal, eu acho, para que você seja um grande influenciador nos dias de hoje, cara, primeiro, não seja um babaca, tenha conteúdo, entende? Tenha conteúdo. Você quer ser influenciador por quê? Se entenda nisso tudo. Você quer falar sobre o quê e por quê? Porque assim, tem muitas pessoas hoje que têm voz, entende? Mas utilizam essa voz pro lado ruim, entende? Então, entenda o que você quer transmitir, qual que é o seu propósito. Se encontre no meio desse propósito. A partir daí, com certeza, você vai começar através do seu público a ir se moldando. O seu público, ele vai te moldar, entende? E você vai entender as suas necessidades também para conseguir atender esse público, como estrutura, como a gente tinha dito. Mas acho que o principal seja autêntico, entende? Seja autêntico. Isso é importante. Acho que a autenticidade, se você já começa do jeito certo, né, trabalhando ali, transmitindo verdades do seu coração,
pras pessoas, o resto é resto, as coisas vão se conectando, né? Sim, Porque o você principal já você vai ter, que é a audiência, pessoas que se conectam verdadeiramente com você. A partir daí você monta a sua estrutura. Legal. Rafa, deixa suas redes sociais pra quem quiser seguir o Rafa, se quiser deixar seu LinkedIn, seu Instagram, seu TikTok, aproveita aí pra deixar pro pessoal. Gente, é isso, ó. Você é Rafinha Hoffman, com PH, RAPHI-HOFFMAN, tá? Todas as redes sociais. Então, vou estar lá no Instagram, vou estar no TikTok, no YouTube, tá bom? E se Então, quiser dicas, procurem o Rafa, que eu tenho certeza que ele vai querer apoiar. Talvez não se enfiar tanto nos problemas, que já deu aqui a conta dele. Mas Pois quero é. agradecer a sua presença. eu que agradeço. Agradeço um mega prazer demais, estar aqui. demais. Maravilha. Muito bom. Muito obrigado por me receber. Venha Às vezes a gente- sempre que você quiser com novidades, sempre que tiver alguma mudança, pode vir que vai estar sempre aberto aqui pra você poder falar. É isso. Muito obrigado, pessoal, por estarem aí do outro lado. E espero que vocês tenham gostado. Ai, eu também. E você que gostou do nosso conteúdo, que eu tenho certeza que vocês gostaram, deixe um likezinho aí pra gente, que vai ajudar bastante. Obrigada pela sua audiência mais uma vez. Tchau! Tchau, tchau.